Nunca, em nenhum momento do Mundial de 2026 nos Estados Unidos, o ruído mediático chegou sequer perto do nível que rodeou este verão em particular. Ninguém na liderança do futebol esperava que a semana corresse como correu. E ninguém contou que o homem que posara ombro a ombro com o presidente da FIFA nas fotos oficiais, que recebera o Prêmio da Paz da FIFA em dezembro, que recebera um bilhete de oferta para a final do Mundial, ali mesmo no Salão Oval, fosse usar a sua própria plataforma para desfazer publicamente todo o acordo. A publicação foi descrita pelo EB Times UK como um ataque demolidor à ganância do Mundial. Não havia subtileza nenhuma. Os preços dos bilhetes eram predatórios. Os custos estavam fora de controle. A organização estava a espremer cada dólar que podia dos adeptos. Aquela ruptura tão pública entre duas pessoas que tinham passado quase 6 meses a apresentar uma frente unida, aterrou nas redes sociais como um fósforo aceso em mato seco. Em poucas horas estava em todo o lado. Tweets, costura de vídeos, reposts. As próprias secções de comentários da FIFA encheram-se de variações da mesma observação. Até as pessoas no topo acham que os preços estão errados. E esse foi apenas o episódio mais recente de uma sequência de 6 meses de momentos que a FIFA não conseguiu conter nem responder de forma minimamente convincente. Não era uma campanha coordenada. Não era um movimento formal com declaração de missão ou manifesto. Apenas milhões de adeptos de futebol individuais em todas as plataformas, vindos de direções completamente diferentes, chegando à mesma conclusão e expressando-a nas mesmas palavras. Algo correu muito mal com este Mundial. A 31 de maio de 2026, 10 dias antes da cerimônia de abertura, vamos percorrer o que essa história nas redes sociais realmente parece. Plataforma a plataforma, publicação a publicação. E o que nos diz sobre onde este torneio está com as próprias pessoas para quem foi supostamente concebido. A publicação que deu à conversa online o seu primeiro ponto de focagem real não veio de um jornalista, nem de um político, nem de um futebolista famoso. Veio de um homem chamado Muhammad Sapa. Era o diretor executivo de uma organização chamada Patriotic Vision, que detém estatuto de consultor especial junto das Nações Unidas. Em janeiro de 2026, publicou algumas frases no X. Tinha comprado bilhetes para o Mundial. Disse que os ia cancelar. A razão cabia num único parágrafo. Não se sentia seguro. Descreveu a possibilidade de ser classificado como uma ameaça, sem acusações formais, sem audiência, sem julgamento, sem telefonema, sem acesso a um advogado. Aquela publicação não era comentário político, era uma decisão pessoal, explicada de forma simples e honesta, por uma só pessoa, e em poucas horas estava a espalhar-se por todo o futebol nas redes sociais em todas as direções, captura após captura de ecrã, traduzida para 6 línguas diferentes, partilhada por contas que iam desde pequenas páginas de grupos de adeptos até jornalistas internacionais verificados, porque dizia em voz alta algo que um número enorme de adeptos de dezenas de países, pessoas que tinham sentimentos genuinamente complicados relativamente à ideia de viajar para os Estados Unidos neste momento, reconheceu como a sua própria voz interior, finalmente encontrando palavras. A partir desse momento, o panorama das redes sociais em torno do Mundial de 2026 mudou. A conversa deixou de ser apenas sobre entusiasmo e previsões de grupos. Passou também a ser sobre se ir, se confiar, se acreditar. Essa mudança não foi algo menor. O Mundial de 2026 devia representar um regresso à casa para o futebol norte-americano. 3 países anfitriões, 48 seleções, 104 jogos. O maior torneio da história do desporto. Os Estados Unidos tinham passado anos a construir este momento, e para uma parte significativa dos adeptos a nível mundial, a questão tinha se silenciosamente transformado de onde vais ver em se devo ir de todo. O TikTok apoderou-se do conteúdo de queixas mais rapidamente do que qualquer outra plataforma. O algoritmo amplificou-o com uma velocidade notável ao longo dos primeiros meses do ano. Um vídeo no TikTok a mostrar a plataforma oficial de revenda da FIFA com um bilhete listado a $1.499.985, o preço pedido mais alto na bolsa em qualquer momento durante a preparação do torneio, acumulou milhões de visualizações. A legenda na maioria das versões era uma variação da mesma frase.
já nem sequer tentam esconder. Outro formato que continuou a tornar-se viral era a gravação de ecrã, adeptos sentados nos seus computadores a narrar em tempo real enquanto tentavam navegar pelo processo de compra de bilhetes. O temporizador a chegar a zero antes de conseguirem concluir o pagamento, a sessão a expirar e a mandá-los de volta para a fila de espera. Lugares de categoria 1 que tinham esperado horas para garantir, descobrindo depois, quando chegava o e-mail de confirmação, que tinham sido atribuídos a uma secção completamente diferente da que tinham selecionado. Brett Prozeni contou à CNN exatamente essa experiência. Centenas de milhares de adeptos reconheceram-na imediatamente porque tinham vivido exatamente a mesma coisa. Os dados por trás da indignação eram reais. Entre outubro de 2025 e abril de 2026, a FIFA aumentou os preços dos bilhetes em mais de 90 dos 104 jogos. Os preços nas 3 principais categorias de bilhetes subiram em média 34% nesse período. Os procuradores gerais de Nova York e de Nova Jersey viriam mais tarde a emitir intimações judiciais à FIFA precisamente sobre estes dados, exigindo documentação interna sobre como esses preços tinham sido definidos e como as categorias de lugares tinham sido definidas e comunicadas ao público. A procuradora-geral de Nova Jersey, Jennifer Davenport, descreveu toda a experiência de compra de bilhetes como uma corrida de obstáculos de confusão, escassez artificial e preços exorbitantes. A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, emitiu a intimação conjuntamente, visando a conduta da FIFA no estádio MetLife, em East Rutherford, onde estão agendados 8 jogos do Mundial. O Departamento de Proteção do Consumidor e do Trabalhador de Nova York juntou-se à investigação, com o seu comissário Samuel Levine a declarar que as alegações de preços artificialmente inflacionados e práticas manifestamente enganosas seriam tratadas com a máxima seriedade. Não era o tipo de linguagem jurídica para o qual a equipa de comunicação da FIFA estava preparada há 10 dias do pontapé de saída. O momento que tornou a história pessoal para os adeptos americanos em particular, o momento que a tornou visceral de uma forma que gráficos de preços e filas de bilhetes não conseguiram alcançar, foi uma breve troca de palavras entre um jogador e o seu treinador. O médio da seleção americana Timothy Weah, a jogar na Juventus, a preparar-se para um Mundial em casa em solo americano. Um dos rostos mais reconhecíveis da geração que devia fazer o futebol americano sentir-se culturalmente relevante. Declarou publicamente em maio que os bilhetes eram demasiado caros. O seu treinador, Maurício Pochettino, desvalorizou a preocupação. Disse-lhe para se focar no futebol, não nos bilhetes. Essa desvalorização gerou uma reação que Pochettino claramente não antecipou. Os adeptos americanos inundaram as redes sociais com variações do mesmo argumento. Os jogadores que cresceram neste país, que representam este país, que supostamente são a razão pela qual este torneio é pessoal para os adeptos americanos de futebol, até eles estão a dizer que não podem pagar, e você está a dizer-lhes que não é problema deles. O clipe da resposta de Pochettino circulou amplamente. Os comentários não foram amistosos. Há algo no facto de um treinador dizer a um jogador para não se preocupar com o acesso ao desporto que cruza uma linha específica com os adeptos, e essa linha foi cruzada à vista de vários milhões de pessoas. A 14 de maio, a FIFA confirmou os artistas para o primeiro espetáculo de intervalo da história de um Mundial: Madonna, Shakira e os BTS. A reação nas redes sociais do futebol foi imediata e dividiu-se claramente ao longo de uma linha de fratura que tinha sido visível ao longo de toda a preparação do torneio. De um lado, adeptos que sentiam que isto era uma extensão natural da presença do torneio na América do Norte, onde desporto e entretenimento nunca estiveram completamente separados. O Super Bowl tem um espetáculo de intervalo. O Mundial é agora o maior evento em solo americano. Claro que haveria um espetáculo de intervalo. Do outro lado, adeptos que sentiam que este era o símbolo mais visível de um torneio que se tinha afastado tanto do que o futebol realmente é que agora importava a estrutura do Super Bowl a granel, embalando o desporto como um veículo de entrega para outra coisa completamente diferente. A frase que apareceu com mais frequência nas respostas críticas não era ofensiva nem obscena. Era 4 palavras. Isto não é futebol. Essa frase tornou-se o seu próprio tipo de hashtag
sem nunca ter sido formalmente designada como tal, publicada sob o anúncio oficial da FIFA, publicada sob os clipes de Gianni Infantino a defender o espetáculo de intervalo, publicada sob artigos sobre preços dinâmicos e as investigações dos procuradores gerais. As mesmas 4 palavras, usadas por milhares de pessoas, funcionando como expressão partilhada de algo que os adeptos individuais tinham dificuldade em articular com mais precisão, mas sentiam com total clareza. A controvérsia do espetáculo de intervalo tocou algo que o debate sobre os preços dos bilhetes, com todos os seus dados documentados, não tinha conseguido alcançar. Os preços são sobre acesso. Isto era sobre identidade, sobre que tipo de coisa este torneio realmente é e para quem realmente existe. A Football Supporters Europe deu expressão institucional a esses sentimentos. A organização descreveu a FIFA como tendo abusado da sua posição de monopólio. Apresentaram uma queixa formal à Comissão Europeia. Usaram a expressão traição monumental para descrever o fosso entre o que foi prometido aos adeptos nos preços dos bilhetes e o que foi efetivamente entregue. Essa declaração, amplamente partilhada nas redes sociais das comunidades de adeptos em várias línguas, foi lida não como linguagem regulatória árida, mas como confirmação oficial de algo que milhões de adeptos já publicavam há meses. Alguém com legitimidade estava agora a dizer formalmente o que as secções de comentários tinham dito informalmente. Os grupos de adeptos nos Estados Unidos ecoaram o sentimento. Os American Outlaws, a maior rede de adeptos da seleção americana, tinham sido relativamente moderados nas declarações públicas durante os primeiros meses do ano. Mas a combinação da investigação aos preços, as queixas sobre categorias de lugares e a pressão pública sustentada produziu uma mudança de tom. A ideia de que os adeptos que acompanharam esta seleção nacional em anos difíceis e em anos ainda mais difíceis para finalmente chegar a um Mundial em casa, estavam agora a ser excluídos pela situação financeira, não era uma abstração para quem tinha passado décadas naquela bancada do estádio. Há uma camada desta história que merece atenção específica, porque muda a forma como se compreende o quadro geral das redes sociais. Nem tudo o que se tornou viral sobre este Mundial foi rigoroso. Uma parte significativa do conteúdo que se difundiu mais amplamente contém afirmações que não resistiram à verificação dos factos. Um vídeo no TikTok publicado no final de maio de 2025, que acumulou mais de 800 mil visualizações, alegava que a FIFA enfrentava uma crise logística enorme porque milhares de adeptos e treinadores se recusavam a viajar e que os Estados Unidos corriam o risco de ter o torneio relocalizado. A narrativa era dramática e específica, mas tanto o Yahoo News como o Snopes fizeram a verificação dos factos. Não havia qualquer evidência de que a FIFA estivesse a considerar transferir quaisquer jogos. As figuras específicas citadas, milhares de recusas confirmadas, procedimentos iminentes de relocalização, não estavam documentadas. Outra alegação que se difundiu rapidamente em abril afirmava que o governo americano proibiria a entrada de espectadores do Mundial com base na triagem das redes sociais por conteúdo antissemita e que políticos europeus seriam proibidos em grupo. O EB Times UK reportou que se tratava de um exagero significativo daquilo que tinha efetivamente sido anunciado. O enviado especial americano para o antissemitismo declarou claramente que cada indivíduo é avaliado como indivíduo. As proibições categoriais de grupos descritas nas publicações virais não correspondiam ao que os oficiais anunciaram. E a publicação original de janeiro de Muhammad Sapa, a que desencadeou a primeira vaga de conteúdo sobre cancelamentos de bilhetes, foi objeto de reportagem pela Fox 4 Kansas City, com um esclarecimento importante. As pessoas que afirmavam ter cancelado bilhetes referiam-se muito provavelmente às suas candidaturas num sorteio que já tinha encerrado antes das suas publicações. Depois de um período de sorteio fechar, não existe nenhuma candidatura ativa a cancelar no sentido tradicional. A publicação difundiu-se como uma onda de cancelamentos em massa confirmados. O mecanismo que descrevia não era bem assim que o sistema funcionava. Vale também a pena referir a reportagem anterior do Georgia Today sobre a vaga de cancelamentos mais abrangente. Circularam alegações de que quase 17 mil adeptos internacionais
tinham cancelado bilhetes especificamente por causa da política de imigração americana. A verificação independente desse número permaneceu limitada, e a procura global pelo torneio continuou em níveis historicamente elevados de acordo com os próprios dados da FIFA. Nada disto significa que as preocupações subjacentes são fabricadas ou exageradas. As incertezas com vistos são reais e documentadas. Os problemas com preços são agora objeto de investigação ativa das autoridades. As queixas sobre a troca de categoria de lugares são confirmadas e específicas. O sentimento do movimento nas redes sociais reflete experiências e medos genuínos que um número enorme de pessoas efetivamente teve, mas o fosso entre o que é rigoroso e o que se difunde mais rapidamente é em si mesmo parte da história. Porque nesse fosso, a FIFA encontrou tanto os seus críticos mais prejudiciais como, ocasionalmente, a sua cobertura defensiva mais eficaz. Quando uma alegação pode ser verificada e se revela incorreta, a operação de comunicação da FIFA aponta para ela e caracteriza toda a conversa nas redes sociais como desinformação. Quando uma alegação se confirma, a listagem de revenda de $1,5 milhão, as reatribuições de categoria 1 para a categoria 2, as intimações dos procuradores gerais. A FIFA não diz absolutamente nada. O silêncio seletivo e a desmistificação seletiva tornaram-se a sua própria estratégia de comunicação. Uma que não obriga a FIFA a responder às perguntas que efetivamente têm resposta. O que a história das redes sociais produziu, há 10 dias do pontapé de saída, é um torneio que existe em duas versões completamente paralelas ao mesmo tempo. A versão oficial procura sem precedentes, 500 milhões de candidaturas a bilhetes, projeções de receitas recorde, o maior evento desportivo da história da humanidade. Uma celebração geracional do jogo global a chegar ao país que passou décadas a trabalhar para merecer o seu lugar no topo do futebol. A versão das redes sociais. Preços que a maioria dos adeptos não pode pagar, lugares que não correspondiam ao que foi anunciado. Uma base de adeptos internacional parcialmente excluída por restrições de viagem e incerteza com vistos. Um organismo dirigente agora sob investigação formal das autoridades, há 10 dias do início do torneio. Ambas as versões contêm verdade. A questão é qual delas o próprio torneio, o futebol real, quando começar, irá confirmar ou complicar, porque as redes sociais têm uma relação muito específica com os eventos desportivos ao vivo. Amplificam as queixas poderosamente na antecipação, mas também amplificam a alegria poderosamente quando a ação começa. Um golo genuinamente extraordinário, uma reviravolta surpreendente, um momento de brilhantismo individual diante de um estádio cheio que se lembra exatamente por que foi. Essas coisas difundem-se nas mesmas plataformas que têm transportado conteúdo de boicote, por vezes mais depressa, por vezes mais longe. O momento definidor das redes sociais no Mundial de 2022 não foi o debate sobre direitos humanos que o antecedeu. Foi Marrocos a chegar às meias finais. Foi a imagem dos jogadores marroquinos a prostrar-se no relvado e os seus adeptos a criar cenas de cor e barulho que o mundo inteiro se sentou para ver e genuinamente sentiu. Esse momento não resolveu a controvérsia em torno do Catar, mas ocupou a conversa de uma forma com que a controvérsia não conseguia competir. Daqui a 10 dias, algo vai acontecer no Azteca que vai definir o tom das redes sociais nas primeiras 48 horas deste torneio. Um golo, uma defesa, uma atmosfera, um momento que o futebol produz quando decide lembrar a todos porque ainda importa. Se esse momento é suficiente para desviar a conversa da investigação, da estrutura de preços e dos hotéis que não estão a encher, ou se este torneio percorreu longe demais o caminho que tem seguido para que o futebol sozinho o consiga trazer de volta. Essa é a questão que as próximas 6 semanas vão responder.